Bem-vindos, bem-vindas, protagonistas de impacto, histórias de pessoas, lideranças que estão transformando o Brasil. E eu estou aqui hoje com nada mais, nada menos. Olha a Nada risada. menos que Quem uma conhece pessoa. já sabe de quem é essa risada. Nada mais, nada menos que uma pessoa que insiste em estar viva. Denise Rios, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alda. Obrigada, gente. A Denise foi a primeira entrevistada, na verdade. Foi a primeira entrevistada, foi assim... Em casa. Em casa, assim, num tempo enorme, para a gente parecia que eram 5 minutos, tinham passado já quase 1 hora. Total. Né? Maravilhoso estar aqui de volta, gente. De verdade. Tentamos muitas vezes, Sim. né? E Denise está numa fase, né, de muitas frentes, né, acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai falar um pouco, mas, acima de tudo, quero agradecer e também aproveitar ao máximo. A gente tem aqui um episódio que vai ser um episódio que eu gostaria que fosse mais longo, mas a gente vai ter que fazer dentro do nosso tempo, e que eu quero muito que a gente possa contribuir a partir do exemplo da Denise, a partir das ideias, das questões todas sobre passado, presente, futuro, com todos que estão nos ouvindo aqui. Então, acho que antes de passar para a própria Denise se apresentar, eu vou falar um pouco como que eu conheci Denise e como é que eu trouxe Denise. Gosto mais. Eu conheci Denise antes só pelas redes sociais e pelas pessoas falarem a Denise Rios do Itaú. Foi nessa época mesmo? Nossa, foi. Você é conhecida antes de eu te conhecer. É verdade. Bom, gente, foi novidade para mim também. Então, assim, a Denise sempre foi uma referência de quem foi pioneira nessa agenda, né? Na agenda de trazer, né, outras agendas para o centro não só dos negócios, mas do setor financeiro. Sim. Então, ela foi muito importante nesse processo de conduzir essa agenda a partir do Itaú, dentro do setor financeiro brasileiro. E depois, aí a gente se conheceu, você já tinha saído do Itaú? Sim. E depois ela assumiu essa agenda como diretora na Natura, Sim. que é uma organização que todo mundo sabe que é uma referência. Uma referência em sustentabilidade. Em sustentabilidade. E também você já estava, na época, né, tendo toda essa relação com o Pacto Global há tempo. Né? Sim, já tinha trabalhado na ONU lá fora com clima, que foi onde começou, foi com finanças e clima. Né? Até hoje, as pessoas meio que, né, falam isso, você trabalha com sustentabilidade ou com finanças? Eu falo, pode ser os dois, até porque eu acho que não é integrado. Essa mania do ou, né, gente? Não tem. Até porque a gente soma, né? A gente vai empilhando conhecimentos, saberes, gente, o mundo e não tudo cabe mais. A gente ou. não rasga e joga um para começar o outro. Então, eu, e além disso, nos tornamos amigas. É uma pessoa muito querida e que eu ouço sempre como um presente. É recíproco. É recíproco a troca, né? O poder das relações. É muito grande. E, se apresenta, você? Eu, versão real? É. Então, acho que talvez eu vou fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço. Eu vou começar a partir da pessoa, que, né, em geral, quando a gente está contando um pouco da gente, nesse âmbito, vem muito da carreira, né, dessa que você viu aí de fora, né? Eu vou começar de dentro para fora. Então, eu insisto, gente, eu sou uma pessoa, parece uma brincadeira, vocês já vão ver também uma característica, eu uso muito o humor, acho que para dar leveza à dificuldade da vida, mas eu sou uma pessoa, né, eu existo, eu... Emito carbono. Emito carbono, respiro, várias coisas, sou a mãe do Eduardo e do Guilherme, então, assim, eu sou uma pessoa que adora, assim, acho que cada vez mais o que eu aprendi no trabalho, mas se vê muito como um adulto hoje, né? Assim, uma pessoa que pertence a esse tempo. Eu falo que eu vou ter 100 anos e não vou envelhecer nunca. Por quê? Porque eu vou continuar pertencendo ao tempo em que eu estou vivendo, né? Em que eu estou vendo os desafios, em que eu venho, né? Fala, se vem alguma coisa ruim, né? Se a gente reclama e tudo mais, fala, vem também, então, ótimo. Né, mãe de 2 pessoas que são incríveis, porque foram, talvez, eu reflito muito sobre isso, as 2 primeiras pessoas que me fizeram pensar real em projetos de longo prazo, né? Porque são meus filhos, são as 2 primeiras coisas que eu fiz que duram mais do que eu, né? E pelos quais eu tenho um amor imenso. Então, até a conexão com sustentabilidade e tudo mais, com finanças, com fluxo veio daí.
né? E também acho que uma pessoa que nos últimos tempos compreendeu que fez uma jornada enorme, né? Mas tem o privilégio de ver algumas mudanças da categoria do impossível se tornarem não só verdadeiras e reais, como algumas delas até regulação. Então, acho Verdade, você pegou o processo todo, né? e assim, muita gente hoje fala, o mato era alto, né? A floresta era gigante. Tomara que ela continue gigante quando eu comecei. Mas acho que um dos privilégios de você viver muito e viver bem é insistir em estar viva, que não é garantir que você nunca vai ter um risco, que você nunca vai ter um problema e tudo mais, me trouxe até aqui. Tá? E hoje acho que no privilégio de estar chegando num presente com um monte de histórias para contar sobre caminhos que funcionaram ou não, mas com coisas que, se você me perguntasse há 10 anos atrás, quando a gente estava se conhecendo, você acha que daqui 10 anos, quando a gente conversar, isso que a gente está falando hoje aqui vai ser real? Eu, talvez, por dever de ofício, te falasse que eu tinha que acreditar. E eu sempre sou muito dedicada, tal, às coisas que eu acho legais, porque eu quero ver possíveis. Mas é um privilégio hoje estar vendo algumas coisas que, nessa época, a gente estava trabalhando, eu estava trabalhando também, né, no setor financeiro, para incorporar impacto, para mensurar esse tipo de coisa, né, mensurar impacto na tomada de decisão. A gente vê hoje, assim, na beira do aumento do problema, é o que eu ainda me instiga a trabalhar, mas também do avanço, inclusive de algumas regulações em contabilidade para incorporar impacto. Gente, hashtag eu imaginei, e que bom que aconteceu, né? Então, e você falando, eu me lembro até da nossa gravação, eu depois posso até compartilhar o link. Junto com essa. Junto com essa, porque ali tem várias, a gente pôde ter mais tempo, mas eu me lembro, ficou para mim, assim, quando você falava, e eu conseguia te imaginar dentro do Itaú, por exemplo, e lidando, que já não é só nada em relação ao Itaú, mas o mercado financeiro tem uma cultura, em geral, muito orientada a resultado. Sim. Palpável, tudo metrificado, né? E que você, imagino, no teu dia a dia, estava lidando com uma quebra de vários status quo ali, de buscar, inclusive, falar a linguagem financeira para poder trazer a tese, né? E você certamente aprendeu muita coisa nessa caminhada, né? Para a tua vida, inclusive, tenho certeza. Então, talvez aqui, melhor uso desse nosso tempo, o que você acredita que você aprendeu de mais precioso nessa jornada e que também você celebra? Eu acho que, em algum tempo, eu achei que era a ousadia, né, de propor, né, não alguma coisa nova ou disruptar, mas de perguntar de vez em quando, por que não, né? Você falou uma coisa que é importante, eu falo várias línguas, tá? E uma delas é sustentabilidade, a outra é financeira e a outra é português, né? Eu insisto que eu sou uma boa, talvez, liga-pontos das coisas, tá? Mas acho, assim, que, principalmente, eu podia chamar de ousadia, eu acho que ousadia é uma palavra que me define, assim como hoje, né? A gente fala que eu sou pioneira, ou protagonista, muita gente fala, mas teve um tempo porque as pessoas falavam que eu era louca. Assim, então, às vezes, flerta um pouco isso. Mas acho que a palavra é generosidade. Tá. Eu acho que eu sou fruto da generosidade de gente que também se dignou a guardar um tempo, a me explicar, a falar, vem cá, deixa eu te contar por que eu tenho essa visão diferente da sua. Tá? E, ao mesmo tempo, da generosidade do acesso também a muitos sistemas para permitir que eu construísse, talvez, linguagens, tradução e interpretação de coisas que eu conseguia ver. E eu sou uma pessoa que vive muito no futuro. Me perguntar, eu tenho vivido mais presente agora, porque é a primeira vez na vida que eu tenho 57 anos, nunca tive antes, gente. E eu sempre, antes de ter 50, imaginava, né, no futuro. No futuro, eu sou, como boa aquariana, uma pessoa que está sempre no futuro. E aí, um dia, eu fiz uma conta, falei, bom, esse futuro não vai virar para sempre, né? Então, o futuro é hoje. Então, acho que essa generosidade de compartilhar ideias, combinada com a ousadia de vai que a gente consegue, tá? Talvez me defina e defina um pouco dessa trajetória. Tá? Tá. E você celebra, olhando para trás, assim, algo que você tem muito orgulho de ter construído?
Eu acho que várias coisas, assim. A primeira, definitivamente, né, esses relacionamentos que vieram da origem para mim, eu falo que eu coleciono gente, né? Assim, eu hoje celebro muito o fato de tanto conversar hoje com você, que eu conheci há 10 anos, como com amigos da faculdade que já têm mais de 40, né? Com uma rede de quem trabalhou comigo no começo da carreira, quando eu me tornei, né, talvez diretora, quando eu trabalhei com educação financeira, quando eu estava lá cuidando de empresas. É curioso, recentemente eu encontrei um cliente. Gente, eu já fui trader de investimento de um grande banco americano no milênio passado, como diria meu filho mais novo, e outro dia eu cruzei com um cliente que continua, né, no mesmo lugar, está lá em Ribeirão Preto e tudo mais, e é incrível, assim, parecia que não tinham passado 40 anos. Né? Então, acho que as pessoas que eu trago junto e que também me trouxeram até aqui, talvez seja a coisa que eu mais celebro nessa vida. Tá? E esse aprendizado de que você vai construindo redes, né? Eu acredito muito nessa lógica de rede. Rede é bom para expandir, rede também é bom, como o próprio nome diz, para proteger. Para te segurar. Exatamente. Te proteger, me lembra a rede de proteção da janela que a gente põe para criança, né? Exatamente isso. E aí eu não posso deixar de citar... Confia na rede. Exatamente isso. Não posso deixar de citar que quando eu engravidei, minha irmã falou assim, você já encomendou a rede de proteção? Aí eu falei, vou encomendar. Ela falou assim, você sabe que a rede... É piada, lógico. Sabe que a rede de proteção não é da criança não cair, é para a mãe não jogar. Suicidar. Eu tinha uma versão parecida quando eu estava muito desesperada, que em quase todos os lugares onde eu trabalhei, eram grandes prédios, escritórios e tudo mais. Eu ficava pensando, tem dia que eu quero me jogar pela janela, mas eu não vou porque é blindado, vou pagar o mico do ano, parecer uma lagartixa esticada, ainda tenho que vir amanhã, melhor não. Não, e eu peguei esse exemplo porque, assim, eu tenho convicção que eu não desisti nesses anos todos, porque não são só 15 anos da Pare, são 5 anos antes no terceiro setor, e, né, a década anterior como executiva já com algumas pautas ali. Por causa das redes que eu integro. Porque essas redes, eu vou citar as que hoje eu integro, que são minhas redes de proteção nesse sentido, de eu não me jogar. Que são... Seguro na diversidade. Rede de empresários B, que assim, eu olho ali exemplos e falo, nossa, eu estou fazendo tão pouco. Se ele conseguiu, vai que, não né? é? Outra rede da Liga de Empreendedores, que são esses inquietos que estão nas grandes organizações, não só empresas, né, terceiro setor, governo, que entenderam que aquele lugar é potência. Exato. Né, e que você tem um sobrenome institucional, sim, e que você tem responsabilidade a partir do momento que você está ali, e que, sim, precisa de muita resiliência para lidar com o fluxo corporativo, institucional. E na terceira, é uma rede valiosíssima da Fundação BMW, que, assim, para mim, é de responsible leaders, né, de lideranças, que eu sempre que estou assim, ai, meu Deus, o projeto não deu certo, ou estou me sentindo alguém que é poliana demais nessa nova agenda. Eu faço Alice in Wonderland. Não. Essas tribos me fazem ter convicção de que existe pessoas, existe métrica, existe, né, de alguma forma, uma legião, uma tribo que a gente pode se fortalecer. E, Dê, me conta também, assim, o que você hoje está colocando de energia? Porque tem uma caminhada que não só te trouxe muito, mas também um momento de vida também. A gente começa a fazer escolhas assertivas. E o tempo é democrático, né? Com todo mundo, ele passa para você e para mim. Então, assim, a gente não vai durar. As ideias talvez durem muito para a gente, as sementes também. Mas acho que esse reconhecimento do que é seu melhor papel, né? Nesse momento, e o privilégio, eu acho, que veio de esforço, de trabalho, e de algum momento da carreira ter essa consciência, né, da carreira, da vida, de que o que você quer fazer no próximo passo, o que você pode, acho que me levou para esse caminho que hoje, né, é estar junto a conselhos de empresas, de organizações, tá? Me mantém em alguns, como o Pacto Global, né, como o próprio CEBEDES, que foram conselhos que vieram, né, na minha carreira como parceiros em algum momento, e a partir do momento que eu saí desse executivo, que para mim é, né, um gestor, um líder, um coordenador, um sócio de algum projeto, né, onde você, em um determinado
momento da sua vida está somando o seu conhecimento junto com um monte de gente em prol, né, de alguma coisa. Eu acho que eu tenho essa mentalidade meio de torcedor oficial, de sou dono. Quando eu descobri que eu era uma empreendedora, gente, foi ela que me contou, ela e o Raico. Eu nem sabia que o termo existia, mas eu lembro que eles, quando contaram, eu falei, nossa, eu sou essa, né? Porque eu empreendo ou comigo, ou com o capital dos outros. A partir de, né? E uma das ideias geniais que uma vez eu falei sobre isso é de, nossa, minha família, por exemplo, teve no começo, né, já teve vários tipos de negócio, pequenos e grandes, e por que eu fui trabalhar, né, por exemplo, em grandes empresas? Eu tinha essa mentalidade, falando, eu também quero poder empreender com, né, alguns milhões e talvez trabalhar numa empresa, né, disputar, eventualmente, ou conseguir gerar ideias que sejam capazes de catalisar isso, me parecia uma ideia genial. E que acho que, de fato, foi. Então, eu definitivamente gosto da ideia de que uma parte do que eu sou está feita por esse trabalho, né, por eu ter essas redes, por eu estar nessas organizações. E isso, hoje, me dá muito conhecimento para trabalhar nesse conselho, que é um trabalho diferente, e que também me atrai muito, porque o conselho tem um papel, os conselheiros têm um papel de muito, não só provocar, mas propor soluções, trazer de fora para dentro, mas, principalmente, estar com o olho nos próximos 10 anos, não nos próximos 10 minutos. Né? Que foi uma coisa que, ao longo da vida, eu sempre tentei puxar. Falar, então, a gente vai durar muito. Né? E aí, será que, assim, hoje parece ótimo? Daqui 4 anos vai parecer também? E os conselhos não estão hoje ainda, eu acho, né? que é uma dificuldade, uma transição também para todo mundo, né? Para os conselhos, sem dúvida, e muito pressionados também por esse impacto, né, que vem, né, essa que a gente chama tecnologicamente, ou aqui em sustentabilidade, de dupla materialidade, de qual é o impacto que você gera na sociedade e quanto isso é bom ou ruim, e se você está tomando conta, gerindo. Eu falo que impacto a gente gera. E se a gente não gere, azar nosso, né? Está meio pirata tomando decisão com um olho só. Então, assim, meio ruim a ideia. Verdade. Né? É como a gente começar também, como empresa, a ter que ler, como parte de um planejamento de 10 anos, né, que impactos as mudanças da sociedade vão trazer para a gente. Que é, para mim, né, um jeito de fazer negócios em comunhão, né, em consenso, inclusive, ou entendendo os desafios da sociedade, do planeta que a gente vive e dando nossa contribuição, nosso endereço para ele. Porque, de fato, a gente faz isso todo dia, né? Talvez com menos consciência. E você trouxe 2 pontos que eu quero puxar. Um é você ter falado do intraempreendedorismo. E aí me trouxe a consciência. São 2. Um é esse, e o outro a gente falar sobre esse lugar, né, que você está hoje ocupando, tão importante com a bagagem que você tem, que é esse lugar de conselho. Sim. E aí eu vou trazer uma questão sobre a governança interdependente, que é enfim, é um conceito que recentemente eu tomei conhecimento e que acho que é uma boa provocação para a gente conversar. Ainda como intraempreendedora, né, que é nitidamente o teu perfil. Né? Eu todinha. Não é só o perfil, gente. Sou eu. Não chama a Denise para a mesa se você não quer ouvir o que realmente... Não, se você não quer que eu contribua, que porque eu vou. Que ela vai contribuir. Eu vou de corpo, eu alma. Eu adoro gente assim, eu também falo. Eu geralmente falo assim, em algumas palestras. Assim, existe a gente está falando de, né, economia colaborativa e tal. O pessoal está confundindo interação, conexão e participação. Porque, assim, conexão é... Está com o Wi-Fi funcionando? Está conectado. Sim. Interação é coraçãozinho, joinha. Agora, participar... Fui. Assim, chama numa reunião, assim, cara, por que eu estou sendo convidado? Qual é a pauta? Como é que a gente quer sair daqui a 40 minutos? Né? É outra história. A Denise é dessas. O que a gente vai fazer? A gente se entende muito bem. E aí a questão como intraempreendedora... Acho que uma agenda dentro de uma agenda como você teve, uma organização como Itaú, nitidamente, é muito desafiador. Mas aí você foi para uma organização que já tinha um outro nível de maturidade. Sim. Tem algo que você queira colocar assim? O que você aprendeu no tempo que você ficou na Natura? Eu acho que assim, trazer o sistema financeiro, que às vezes tem, né, dessas são mitos e verdades. Acho que eu tenho, talvez, uma tradução para o setor financeiro, que, assim, o que o setor financeiro faz? Ele é um setor de fluxos, né, de serviço. Ele
organiza recursos, no caso financeiros, de um lado para o outro, de onde está sobrando para onde está precisando. E à medida que ele é eficiente em medir esse risco e receber de volta, ele recebe, né, um FII sobre isso, seja porque você está investindo lá, seja porque você está emprestando e tal. Então, eu me via muito nesse lugar, por exemplo, da indústria financeira, de alguém que está percebendo esse fluxo, e como é que você ajusta o fluxo para a real economia mesmo, que precisa ser desenvolvida, ou para ajudar, inclusive, investidores, pessoas físicas, que foram parte da minha carreira também, mais ultimamente, a entender que o impacto não era opcional e que, muitas vezes, eles não se comportavam do jeito que eles gostariam, que eles eram humanos, né? Ainda bem. Exatamente, porque muito da teoria econômica, o próprio, assim, a minha carreira mudou. Eu sempre conto essa história, quando, nos anos 2000, um psicólogo ganhou o Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que faleceu recentemente, tive a oportunidade de até estudar um tempo com ele, e, para mim, foi um momento meio assim, porque a simples leitura, né, que hoje está em vários livros dele, mostrou que eu concordava com aquela realidade, mas não porque ele estava falando como constatação, né, estatística, ou mesmo da experiência, mas porque eu via várias daquelas coisas acontecerem no meu dia a dia, e insistir só no cartesiano modelo de alocação não levava a muito sucesso, ou, inclusive, até o cliente admirar muito, que era o objetivo na época. Acho que, assim, do setor financeiro, né, e aí avançar na tradução e interpretação, em trazer o clima para dentro, porque se você estava tomando uma decisão de 10 anos sobre um projeto que ia durar 30, e você ia, né, com o fluxo financeiro de empréstimo, muitas vezes, com ele por 10 anos, era fato que você devia considerar isso, muitas vezes porque isso podia ser uma nova hidrelétrica, porque isso podia ser uma nova fábrica, que, se desenhada à luz de hoje, não duraria. Ou mesmo quanto a gente poderia usar recursos para, né, engajar ou trabalhar crédito para mais mulheres que não faziam parte, né, do sistema financeiro, elas eram clientes, mas usavam um pouco o sistema, e a nossa crença é que elas eram muito conservadoras, quando, de fato, a gente não dava crédito para quem não tinha crédito e não entendia que talvez o conhecimento é o que ajudaria elas a fazerem. Então, acho que o setor financeiro foi se formando à medida que eu também fui me formando, e eu também fui trazendo sobre famoso por que não me dá uma razão para a gente não fazer isso. E depois de ter trabalhado quase 30, né, no setor financeiro, eu, antes de me mover para essa carreira de conselho e tal, sempre pensava, eu quero ter uma experiência no mundo real, né? E foi um pouco no mundo real, assim, de um lugar que entrasse uma coisa e saísse uma coisa, mais material, né? Porque serviço é muito fluxo. É verdade. E aí, né, eu tinha tomado a decisão de sair, né, de talvez... Eu nunca fiz um sabático, foi sempre assim... As únicas vezes que eu parei no trabalho foi quando eu tive meus filhos e tal. Foi esse momento de, não, vou começar a estudar, a trabalhar, porque nos próximos anos eu vou dar aula, fazer conselho. E, na primeira vez que isso aconteceu, eu fui para a Natura, durar exatamente 7 dias. Esse meu plano, né, de transitar de um lugar para outro com espaço, durou exatamente 7 dias. Né, e com um mês de férias combinado no meio. E aí, para um outro lugar onde, assim, a Natura, se tivesse nascido, hoje ela seria contemporânea, ela tem quase a minha idade. A Natura é um ano mais nova do que eu. É admirável. Então, ela nasceu já com essa mentalidade. E um lugar onde a sustentabilidade era a essência. Não tem uma discussão do ser, tem uma discussão do como, né? Tem, na verdade, dentro de um modelo de negócio tradicional, com todos os desafios de resultado, na época estava expandindo global, passamos uma pandemia no meio de uma expansão global e tudo mais, uma reversão do modelo de negócio, mas um lugar onde a gente praticava a natureza, rede de relações, mensuração desse impacto como processo decisório. E aí né, que foi bom de trabalhar, né? Eu falo, a Natura é uma espécie de céu da sustentabilidade, e tem até uma coisa de, mas é na Natura, né? Se fez na Natura, eu não posso fazer. Falando, não, é o contrário, gente. Se fez lá, corta caminho, se você pegar disso. Eu pude também somar uma parte de uma vida inteira financeira, tá? Para fazer, por exemplo, mecanismos que conseguissem atrair capital para cadeias da Amazônia, ou como a gente pode modelar negócios, né, em grandes empresas que compõem com esse modelo de olhar que o conhecimento, a sabedoria também pode ser a favor de produtos e serviços, que uma Amazônia não é só um ilustre desconhecidos,
né, mas um potencial gigantesco da biodiversidade, e que assim, me expandiu, eu falo que me levou para lá, mas me expandiu para um outro lugar que hoje é muito, muito importante para ajudar nesses tremendos desafios que a gente tem agora, várias empresas. E também para dizer, olha como mede, isto é um risco. Isso de fato está acontecendo e talvez porque a gente não tem esse olho, a gente não está tomando decisão que é a grande coisa. Fala, eu não preciso nem que você concorde comigo, mas baseado em fatos reais, se ele é material e ele está acontecendo no lugar onde a gente tem negócio, serviços, vida e sociedade, ele deve fazer parte não só da conta, quanto da decisão. Tá? E que é essa linguagem que a gente consegue, muitas vezes, acelerar as pautas. Sim, né? Você tem que sim. falar a linguagem primeiro do negócio. Sim. Né? A gente fala de construir um business, que todo empreendedor tem que construir um business case, Sim. senão você não vai passar pelo Comex. Não vai. E você, assim, essa toda a tua experiência olhando para um sistema mega complexo, né? Porque qualquer organização que está hoje... As grandes sempre são. São muito complexos. As grandes sempre serão. Então, se você também não tiver a capacidade de também fazer essa tradução, e você tem isso de uma forma muito, muito valiosa, assim, a capacidade de falar idiomas. Falo vários idiomas. Vários idiomas, em que aqui eles te entendem, aqui te entendem, aqui, como é que a gente une, como é que a gente traz novas alavancas de valor. Exato. Como é que a gente traz novas possibilidades do que não, obviamente, é valor, é impacto. Isso. Né? Vamos falar, então, mitigação de risco? É essa a linguagem que você quer falar? Então, vamos falar mitigação de risco. E eu acho que assim, essa tradução é uma coisa que a gente está precisando muito. Lembra que eu te falei da generosidade? Veio um pouco desse lugar de eu me falar, você está sentada comigo na mesa? Provavelmente você tem grandes razões para estar sentada aqui, fez sucesso e tudo mais. Então, assim, essa de falar, como é que eu me faço entender a partir desta ótica, tá? Porque eu acho que a ideia é boa para nós. Exato. Essa disciplina, fala, de verdade, eu estou convencida que o que você sabe é bom e que eu tenho uma ideia boa também. E isso veio, assim, o teste de conceito de fogo para mim mesmo foi ter trabalhado na ONU, né? E uma época da minha vida, assim, umas 3 ou 4 semanas, eu viajava para fora, passava 2, 3 semanas fora, trabalhando lá junto a esse organismo. E era mais um desespero, assim, no começo, de ir para um lugar onde a gente já está discutindo temas como mudança do clima, era um braço, era a ONU Meio Ambiente para Finanças, coisa do clima, com 194 países diferentes, tá? Com o objetivo de encontrar algum ponto que nos unisse, né? Pensa o que é isso, numa língua que você não é a sua natural. Então, eu ia com dor de estômago. Depois de uns anos vivendo esse mundo multicolorido, cheio de possibilidades e tudo mais, eu ia pensando, falava, bom, no mínimo eu tenho 194 alternativas. Uma delas deve servir para todo mundo. Eu sempre penso hoje, falo, gente, alguém já deve ter pensado nisso, já deve ter tido esse problema em algum lugar. Então, eu tenho uma mente meio sistêmica de que, assim, está tão urgente o negócio que eu não preciso nem começar do zero. Alguma coisa a gente já pode somar. E de fato, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje, para falar num conselho ou numa liderança que fez sucesso num padrão de mundo, aprendeu a fazer negócio num padrão de mundo que já não existe mais, né? Que muitas vezes está, assim, falando, será que não é exceção? Será que choveu, não vai ser só agora, né? A Terra está acontecendo isso mesmo e tudo mais, apesar de que a gente repete a materialidade todo ano, acontece cada vez mais e tal. Por quê? Porque humanos mudam devagar, e mais do que você colocar uma crítica ou trazer um risco para a mesa, o que move mesmo é você falar por que eu acho que isso é relevante, e tem que ser o assunto dentro do negócio onde você está trabalhando. Sim. Se eu estou no setor elétrico é um olhar, se eu estou no de investimentos é outro, se eu estou no seguro é outro. Mas como essas coisas cruzam isso e por que genuinamente, se você quer fazer negócio que gera liderança, é legal quando você passa a compor com isso. Você pode até tomar a mesma decisão, mas te torna melhor quando você escuta mais, tira o termômetro da realidade e tenta trazer ele para a planilha, para aquilo que faz a sua decisão. Muito bom. Tá? Não, e exatamente nessa linha que eu resgato a questão toda do que eu tenho aprendido muito. Eu estou fazendo um projeto que a gente está fazendo uma governança no Brasil de uma organização não governamental
E a gente foi agora ao México. Bom, posso falar Habitat para a Humanidade. Então, a gente foi para um congresso de todos os diretores e membros, e presidentes de conselho globais, né? E eles estão trabalhando o conceito de governança interdependente. Aí eu vou traduzir com uma pergunta. Como que a gente pode trazer para a pauta de um conselho, simultaneamente, uma agenda que não seja só fiduciária, que seja também estratégica e também regenerativa? Porque a maior parte dos conselhos, ele tá no equilíbrio entre o fiduciário e um pouco estratégico. Eu costumo dizer que assim, as primeiras categorias são, né, dado que fora da lei não é uma categoria segura para nenhum negócio, né, que seria... Então, ou você está entre passivo, que é meio, não sei se isso é comigo, né, compliance, né, que estou seguindo todas as leis, e às vezes eu já escutei ao longo da carreira gente falando, nós orgulhamos de cumprir todas as leis. Falando, nossa senhora, quer palmas, né? É meio ruim essa frase. E um pouco à frente da lei, que eu acho que é onde, né, assim, falei, eu cumpro tudo que preciso e estou tentando achar novos caminhos, que é onde deve estar boa parte, né, das organizações como um todo, né? Seja pelos inúmeros desafios como, né, e que a gente tem que ir para um outro lugar, dado que esses temas são materiais, que é a gestão mais integrada, tá? Por quê? Porque, assim, eu só quero tomar decisão com base em fatos e dados, de preferência reais. Né? Porque, muitas vezes, né, aqui no escritório, a quilômetros de distância do que está acontecendo, tomar uma decisão sobre a Amazônia sem nunca ter ido lá, né, ou meio improvável que você consiga ler a realidade as is. E a realidade se impõe. Com certeza. Tá? Então, acho que essa fala nos conselhos é super importante, e o grande objetivo é dizer, olha, assim, compliance é o que a gente espera, no mínimo, né? E o compliance ele serve muito para garantir que a gente consegue estar fazendo aquilo que é o mínimo esperado. A barra mínima é a lei, né? Então, mas eu até hoje não conheço uma empresa que se diferenciou porque cumpriu a lei. Eu sempre falo isso. Assim, eu acho que assim, é o básico, né? Ter palmas, né? Mas essa visão de que nem todo mundo vai ser líder, né? Mas que também não dá para ser líder sem ser líder só em alguma coisa, na outra não, porque você abre um telhado de vidro. Liderança é uma escolha, tá? E é o desafio de permanecer na escolha das pessoas, porque a liderança também é de fora, de quem te escolhe, do consumidor que quer trabalhar com você, do cliente, de alguém te escolhe para vir junto. Esse é o desafio. E, portanto, dado que impacto não é opcional, ele deveria ser integrado, justamente porque é isso que garante que, a hora que eu aperto o botão, eu estou pensando nos três, né, no impacto que eu gero, e, eventualmente, eu estou lendo a inovação a partir da mudança da sociedade. Porque o que acontece hoje é que muita gente pensa, não, eu estou compliance, eu estou legal, isso está tudo bem, mas as mudanças estão sendo tão rápidas que, muitas vezes, um ciclo de investimento numa empresa dura 10 anos e a lei está mudando em 2. Então, a gente tem que estar... O seguro hoje é quase que um pouco à frente, tá? E se você, num conselho, está olhando para 10 anos, eu sempre trago esse lugar de falar, eu tenho poucas certezas na vida, e estou disposta, como a gente falou agora há pouco, a mudar várias delas. Mas uma que eu tenho é que o futuro não repetirá quase nada do passado que nos trouxe até aqui. Né? Para não dizer o presente, já não está repetindo. Eu sempre brinco, tem 2 certezas na vida, vou incorporar mais uma. Que uma é que a gente vai morrer, a segunda é que o nosso site está desatualizado. Agora tem essa terceira que de fato... Não, mas ler esse site, assim, o que você constrói como narrativa... Exatamente. Né? Amanhã ela precisa ser de alguma forma atualizada, né? Revisitada. E essa questão do vivo, né? Eu insisto em estar vivo, aquilo que eu falei no começo, porque é estar presente, estar atento, não largar a alma no estacionamento e talvez fazer melhores escolhas, né? Porque uma alocação de tempo da gente, estando aqui hoje, ou escolhendo trabalhar em algum lugar, que determina que às vezes você não está fazendo outra coisa que até você gostaria de fazer, é uma escolha de que desenho de mundo você está se somando. É isso. Quem ama, cuida. Estou cuidando da sua agenda. Eu sei que você tem que sair. Esse desafio de fazer podcast é uma loucura. Porque eu sei que você tem um compromisso, mas eu não quero deixar, primeiro, de te perguntar o que você quer estar celebrando em 5 anos, em 10 anos. Onde que você acredita que vai desaguar tudo que você está colocando energia hoje?
sempre tive isso muito claro, há muito tempo. Tá? Eu fui uma das pessoas que ajudou a trazer o conceito dos ODS, estava na ONU aqui para o Brasil, e os ODS fecham em 2030. Então, exatamente daqui 5 anos. Então, vocês podem ter ideia de quantas vezes eu me imaginei pensando o que ia acontecer em 2030. Perfeito. Né? E o que eu quero estar celebrando? Né? Que a gente vai chegar em 2030 melhor do que em 2015, quando a gente desenhou os ODS, e que, para isso, eu não preciso nem bater 100%, uma coisa que é muito difícil. E eu vou dar um exemplo aqui do porquê que eu acredito nessa propor futuros possíveis. Não é para bater a meta, mas é para direcionar o mundo para lá. Porque eu vi, por exemplo, né, o lançamento do Acordo de Paris, que vai fazer 10 anos agora na nossa COP aqui. Tá? Então, eu espero que a nossa COP também seja um sucesso e que em 2030 a gente esteja num mundo bem diferente pela contribuição que o Brasil tem para dar nessa agenda, como brasileira. Tá? Mas eu quero celebrar também que, quando a gente desenhou o Acordo de Paris, que fará 10 anos agora, o mundo apontava para 4 graus. E porque o Acordo de Paris existiu, talvez a gente esteja discutindo 2,30, 1,5, 1,70. Tá? Então, importa para mim mais a tendência, né? E, coletivamente, a gente projetar futuros comuns. E eu acredito muito que, em 2030, graças a isso, a gente, pelo bem ou pelo mal, e eu torço e trabalho todo dia que, pelo bem, pela compreensão, pelo engajamento, a gente consiga gerar mais valor, compartilhando valor. Isso aqui não é só sobre resultado, que a gente garanta que sucesso sim, eu gerei valor econômico para quem também tem o capital, mas eu garanto que veio de uma ideia genial, de uma solução que eu criei para esse desafio, não de uma predação de natureza, ou talvez um salário digno, ou alguém deixado muito para trás. Tá? E eu acho que eu vou viver isso. E eu sou, como muitas pessoas, um otimista por dever, porque eu quero ver boa parte do mundo que eu conhecia, e o que eu gosto do mundo que eu conheci, também aí disponível para os meus filhos, para a sociedade. E o que eu espero, e eu acho que eu vou ver, assim, eu estou bem animada, assim, porque eu estou trabalhando para isso, que a gente diga o que é sucesso no mundo dos negócios a partir dessa ótica. Né? Que sucesso financeiro é igual respirar, não dá para imaginar uma empresa que não seja eficiente do ponto de vista financeiro, mas que a gente garanta que sucesso é gerar valor compartilhando valor, não o contrário. Eu quero celebrar com você. Vou celebrar. Com vinho. Estaremos vivas lá. E desse, quem sabe faz ao vivo. Eu sei que você tem que ir embora agora. Sim. A gente tem 10 mensagens para o mundo. Eu vou fazer uma proposta que você depois mande por escrito. E eu vou colocar na parte de baixo do episódio no YouTube. Podemos fazer isso? Podemos. Porque assim você não vai chegar atrasada. E agora, só uma mensagem final. Você já deixou, na verdade, um grande convite aí para a Esperança. Mas eu gosto sempre de deixar o último minuto na câmera. Eu tenho, tá? Tem muita gente que fala sobre futuro e eu queria deixar essa mensagem. O futuro, gente, assim, para mim, é uma coisa que nós estamos construindo hoje. Eu brinco que, exceto lá no Japão, que já está 24 horas no nosso jeito de contar tempo, um dia à frente, não tem nada posto, ou tem muito pouca coisa posta. E que o futuro é aquilo que a gente projeta, tá? E coletivamente se move para. Tá? E que essa, eu acho que é a melhor mensagem de alguém, né, e você também se soma nisso, que conseguiu mexer alguns palitinhos, né, no jogo do futuro, e que talvez só por ter vindo, né, tá assistindo esse podcast, está compartilhando, está acreditando que é possível, né, fez a corda mudar ainda que 1 centímetro num mundo que é gigante. Né? Acho que essa é a grande mensagem, falar o futuro construído pela gente, né, por pessoas como eu e você. Que vem e tem a ousadia de dizer, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Maravilhosa. Tá bom. E que venha realmente mais, enfim, inspirações do lado daí de vocês que estão escutando. Exatamente. E, por favor, compartilhem com a gente. Eu não vou esquecer, tá, Denise? A gente vai colocar as 10 mensagens no subtítulo. Exatamente. Se quiser saber mais alguma coisa, escreve aí embaixo, manda pergunta, eu volto aqui ao vivo, ou posto junto e tudo mais, para saber, né? Porque eu também quero saber o que vocês pensam sobre isso. Provoca a gente, que a gente, inclusive, vai ter que fazer. Nós temos que fazer uma live sobre isso. Gente, primeiro, obrigada. Imagina, obrigada a você, parabéns. É tão pouco tempo, né, gente? Parabéns, é muito bom poder ter essas conversas ao vivo. E a gente, não esqueçam, tem um episódio anterior que eu e Denise entrevistamos Luiz Barbieri. Então, exatamente. Fica o convite também. Gente,
é mais um incentivo para que vocês possam... É um presente para vocês, esse, né, para mim também porque eu aprendo em cada episódio, mas que vocês levem todas essas provocações para o coração e para a ação. E, mais uma vez, obrigada a todos que estão contribuindo, mandando mensagens, todos que estão também entrando em contato para que a gente possa fazer parcerias e viabilizar, né, todo esse trabalho em longo prazo. E um agradecimento especial também à turma do nono, que é esse espaço maravilhoso de experiências científicas e digitais da BASF, que viabilizou, né, foi o nosso ninho para que o Protagonistas de Impacto pudesse nascer e que se encerra agora no meio do ano, esse espaço aqui, mas a gente vai encontrar algum outro espaço para continuar essas conversas. Obrigada.